Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é a Alana, nossa intérprete de Libras, para os chuchus que não podem nos ouvir, em mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sempre inicio a aula dizendo: Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E não deixa de ser. E é uma pergunta, que também é uma frase. E hoje nós vamos falar de frase, oração e período. Há quem confunda os três assuntos, né, por conta da questão da comunicação. E hoje nós vamos falar disso especificamente. O que é frase? Quais são os tipos de frase? O que é uma oração, um período? E trabalhar também todo esse assunto dentro da morfossintaxe. Então, eu comecei dizendo: Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vocês me entenderam? Se nós estivéssemos presencialmente e eu dissesse para vocês, dentro de uma sala de aula: Oi, chuchus, com certeza vocês me responderiam: Oi, Cacau, tudo bem? E aqui eu trouxe algumas saudações. Observem aí na tela de vocês, ó. Tudo bem? Em que sentido? Como vai? Por que a pergunta? Quanto tempo? 2h15. Adeus! Ao diabo. Bom, são expressões que nós usamos dentro de um contexto, né? Dentro de uma situação de comunicação. Mas todas elas são entendidas, né? São entendíveis, né? Fazem parte de, tem um sentido. Então, quando alguém diz assim, quanto tempo, ela está querendo dizer que faz muito tempo que não vê a outra. Então, são expressões que têm sentido, então nós vamos classificar como frase. Portanto, toda vez que eu construir um enunciado com o sentido completo, eu estou me referindo à frase. O que é a frase? É um enunciado do sentido completo. Oi é frase? Se alguém te diz oi, você vai responder a saudação oi. Se alguém diz tudo bem, você vai responder se está tudo bem ou não. Tá bom? Então, olha o outro aqui, ó. Olá, chuchus. Oi, olá, né? São semelhantes. Tudo bem com vocês, né? Enunciado linguístico, né? Palavra ou conjunto de palavras, isso é uma frase que possui um sentido completo, como eu acabei de dizer. Houve um enunciado, houve a aglomeração de palavras com sentido, eu tenho uma frase. Independente, né? Isso independe da extensão, ou seja, depende do tamanho. Pode ser uma frase curtinha, pode ser uma frase maior. Tem que terminar com uma pausa definida por uma pontuação. Um ponto, ponto e vírgula, uma exclamação, uma interrogação ou a reticências que indica que o pensamento tem uma continuidade, tá? São os sinais de pontuação. Então, define-se como todo e qualquer enunciado de sentido completo. Tem sentido completo? É frase. Não tem sentido completo, não é frase. Não importando se é formado por uma ou por várias palavras. Então, quando você diz oi, quando você diz assim, e aí? Quando você diz assim, tá ligado? São expressões que têm sentido, portanto, é frase, tá bom? Ou ela pode ter verbo ou não, tá bom? Caso não os possua, passa a ser chamado de frase nominal. Nós vamos falar já sobre esse assunto lá na frente. Lembre-se que estamos falando de frase, oração e período, tá bom? Frase é um enunciado de sentido completo, que pode ser um enunciado bem curtinho ou um pouco maior. A marcação que finaliza a frase, sinais de pontuação. O ponto, né? A gente tem a mania de chamar ponto final, ponto continuando, mas não existe isso, existe o ponto. O que é o ponto continuando? É quando a gente está querendo dizer, né? Quando estamos querendo falar, quando dizemos, quando falamos que depois daquele ponto não é um parágrafo, continua-se o texto. Por isso que se fala ponto continuando, né? É uma forma de explicar para o aluno, principalmente quando ele está no ensino fundamental. Mas não existe ponto final, aliás, ponto continuando, existe o ponto, tá bom? Bom, frases têm como objetivo exprimir ideias, emoções, ordens, apelos, né? Quando você diz assim, sente-se, silêncio,
Não saia. Venha aqui agora. Pronto. Nós temos como exprimir as nossas emoções. Então, a entonação, ela vai marcar a emoção expressa naquele enunciado, tá bom? Eu posso dizer silêncio, silêncio. Ambas as palavras, né, as frases, são escritas do mesmo jeito, que muda o enunciado é o tom, né? A emoção que eu vou colocar naquele enunciado. Bom, essas frases podem ser interrogativas quando, claro, você quer fazer uma pergunta, você quer indagar, você quer obter uma informação através de uma pergunta, de um questionamento. Exemplo: você gostaria de dançar? É uma interrogação direta. Mas eu posso dizer assim, ó, desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. É uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Quando a pergunta é indireta, não precisa colocar o ponto de interrogação, que é colocado na interrogação direta. Então, a interrogação pode ser direta ou indireta, conforme os exemplos. Eu gostaria de saber por que você anda faltando às aulas. Aí, uma direta. Por que você anda faltando às aulas? Então, deu para entender, né? A entonação é percebida na fala e na escrita a pontuação. Frases imperativas. Bom, gente, imperativo é um modo verbal que vai externar desejo, pedido ou ordem. Cale-se. Não deixe a porta aberta. Olha a diferença aqui. A entonação, você percebeu, e na escrita, a pontuação. Não deixe a porta aberta. Se tivesse uma exclamação aqui, eu teria que melhorar a entonação. Não deixe a porta aberta, tá bom? Você vê frases exclamativas muito em anúncios, tá? Propagandas, textos publicitários. Você vê, tá? As frases interrogativas. Exclamativas, o nome está dizendo, eu tenho que ter um ponto de exclamação, né? Que filme horrível! A torta estava muito gostosa. O dia de hoje foi super difícil. Observem aí, ó. Nesse tipo de frase, o emissor externa um estado afetivo. Que dia lindo. Que aula interessante. Que pandemia longa, hein? Agora eu tenho as declarativas. Não está dizendo, né? O emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. E essa declaração pode ser de afirmação ou de negação. Hoje é o nosso último dia de aula. Ontem a merenda escolar não foi servida. Olha só, negativa e afirmativa. Agora, esse negativa, essa forma de dizer que é negativo, também não quer dizer que seja um sentido pejorativo. Aquilo que é negativo é aquilo que não é legal. Nesse sentido, não é aplicado aqui. É simplesmente afirmar ou negar, tá? Optativas, o emissor manifesta um desejo. Aí eu tenho, ó, Deus te abençoe. Ó, Chuchus, Deus abençoe vocês. Espero que tudo dê certo. Você está desejando. Então, desejar, optativa, é a mesma coisa, tá? Frase nominal. Aí sim, é a frase que não tem verbo, tá? Na sua construção. Eu tenho aqui, ó, cuidado, credo, silêncio. Muito bonito isso, hein? Agora, a frase verbal, como se diz, é a frase que tem verbo, tá bom? O bolo de Antônia ficará lindo. Amanhã acordarei bem cedo. Então, presença de verbos na construção é uma frase verbal, tá certo? Agora, gente, a oração e a frase verbal, elas não são a mesma coisa. O que é uma frase? É um enunciado de sentido completo. Agora aqui, ó, o que é uma oração? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Até aí, a gente tem semelhança. Murilo brincou no parquinho. Hoje levarei o Murilo ao parquinho e ele brincará bastante. Aqui eu tenho duas orações. O que marca a presença de uma oração é a presença do verbo e a quantidade de orações será definida pela quantidade de verbos.
Amanhã levarei Murilo ao parquinho, ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Eu tenho 3 orações. Eu disse que frase verbal e oração não são a mesma coisa, por quê? Porque uma frase, a característica principal da frase é o sentido completo. Uma frase pode ou não ter verbo. E a oração? O que caracteriza uma oração é a presença de verbo. Agora, eu posso ter uma oração sem sentido. Uma oração que vai precisar de uma outra oração para dar continuidade a esse sentido. Por isso que frase e oração não são a mesma coisa. Eu posso ter uma frase, oração, mas eu posso ter uma oração que não seja frase. O que vai determinar isso? O sentido. Deu para entender? Período. Aí eu vou juntar orações para formar um período. Então, recapitulando. Frase é um enunciado de sentido completo que pode ou não ter verbo. Oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo, podendo ou não ter sentido. Período é o conjunto de orações. Lembrando que esse conjunto, né, a matemática nos ensina que quando um conjunto só tem um elemento, ele é um conjunto unitário. Então, eu posso ter um período simples formado apenas por uma oração, tá bom? Então, olha só. Período trata-se de frases formadas por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. Ou seja, um período é uma frase formada por oração, no caso do período simples, ou orações, tá certo? O almoço hoje será um assado. Aqui eu tenho um período simples e formado por uma oração. Crianças precisam de amor e disciplina, a mesma coisa. Eu marquei aqui, né, eu destaquei de vermelho os verbos. Ele me presenteou com um lindo anel. O que é um período simples? É um período formado por apenas uma oração. E o período composto é aquele formado por mais de uma oração, tá? Trata-se de frases, Por que eu falei frases? Porque os períodos vão formar os textos, tá bom? Então, eu tenho frases formadas por uma ou mais orações, tendo em seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto, você já sabe. Agora a gente vai falar só do composto. O período composto é formado por 2 ou mais orações. Aqui eu tenho, ó. Quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. Se eu disser assim, quando o demitiram, e parar de falar, o receptor vai ficar esperando eu completar o raciocínio. Quando demitiram, a pessoa vai dizer assim, sim, o que tem? Para você que me assiste que não é do Maranhão, é uma expressão nossa que significa dizer sim, continue. Ou então, quando você concorda com alguém. Sabe, ontem choveu muito em São Luís. Foi um tempo, a noite foi bem agradável, a temperatura ficou mais baixa. É mesmo, tá? Então, que eu falei aqui é uma expressão bem nossa, para que a gente concorde, tá? Para que a gente ratifique uma ideia. Voltando para cá. Período composto, você já sabe, é um período formado por uma não, gente, mais de uma oração. O que só é formado por uma é o período simples. Quando demitiram, olha só, se eu parar aqui, eu tenho só uma oração. Uma oração que vai precisar de um complemento para que haja sentido. Então, eu posso dizer que quando o demitiram não é uma frase. O que vai constituir a frase é todo o contexto, né? Todo enunciado. Quando demitiram, sua vida ficou sem sentido. Então, eu tenho aqui 2 orações formando um período, formando uma frase. Ah, Cacau, então, um período é uma frase? Sim, é uma frase. Ah, Cacau, uma oração é uma frase? Depende. Se ela tiver um sentido completo, sim. Se não tiver, não é. O que caracteriza a frase? O sentido. O que caracteriza a oração? O verbo.
Porém, eu tenho frase sem verbo, mas eu não posso ter oração sem verbo. Tá bom? Comprarei aquela bola, beleza, para presentear meu filho. Quando eu digo comprarei aquela bola, até tem sentido. Mas se eu disser assim, ó, para presentear meu filho, vai faltar alguma coisa antes. Então, esta oração aqui, essa segunda oração, ela não tem sentido completo. Ela vai precisar da primeira para que haja um sentido em todo o enunciado, tá certo? Então, quando você diz assim, fui à praia, mas não tomei banho de mar. Você tem um período composto formado por duas orações. Fui à praia, não tomei banho de mar, ligada pela conjunção mas, tá certo? Eu vou voltar aqui para a gente ver esse exemplo bem aqui, ó, para você perceber aqui a conjunção porém, olha só. Amanhã levarei Murilo ao parquinho, aí tem uma vírgula. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Então eu tenho uma oração aqui e uma conjunção. As conjunções servem para ligar orações, tá certo? E aqui eu tenho, ó, hoje levarei Murilo ao parquinho, ele brincará bastante, mas acabou bem aqui, tá bom? Então eu tenho duas orações, aqui eu tenho três, e essa última é ligada às outras pela conjunção. Aí a conjunção vai estabelecer um sentido, tá bom? Vamos novamente para o slide que estávamos, que era esse aqui. Lembrando que os períodos compostos são formados por mais de uma oração, onde todas elas dentro do período vão dar um sentido. Aí é uma frase, tá bom? Agora eu coloquei aqui o que é morfossintaxe. Bom, é a junção entre a morfologia e a sintaxe. Quando a gente estuda morfologia, a gente estuda as classes de palavras. Substantivo, artigo, numeral, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição e eu esqueci algum? Vamos 10. Vamos lá de novo? Artigo, numeral, pronome, conjunção. Eu tinha esquecido da conjunção. Preposição, aí tem substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e interjeição. Então, são 10 classes gramaticais. Quando a gente estuda, o que é substantivo? É a palavra que nomeia os seres. Classifica o substantivo. Simples, o composto, o próprio comum, concreto abstrato, flexão, gênero, número, enfim. Eu estou estudando a morfologia. Agora, a função do substantivo dentro de um enunciado é a sintaxe. Portanto, trata-se de duas partes da gramática que, apesar de estarem envolvidas entre si, constituem-se particularidades distintas. A morfologia, eu sei o que é a classe gramatical, qual a classificação, qual a flexão, caso essa classe gramatical se flexione, né, mude. Eu estudo a morfologia. Agora, a aplicabilidade dessa classe gramatical dentro da oração é a função que ela exerce, que a gente chama de função sintática. Então, a morfologia divide as classes gramaticais, né? As palavras são divididas em classes, e a sintaxe estuda a função das palavras dentro de um contexto oracional, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. A prova estava muito complicada. É uma oração, Cacau? Sim, porque eu tenho aqui um verbo. É uma frase? Sim, porque tem sentido. Análise morfológica. Eu tenho um artigo, prova um substantivo, estava é um verbo, muito é um advérbio e complicada é o adjetivo, tá certo? Agora, a função sintática de cada termo. Eu vou voltar à classificação das palavras e definir a função dentro da oração, na hora de definir a função sintática, os termos da oração, tá bom? A prova estava muito complicada, é a mesma oração. Qual é a função do artigo? Ele acompanha o substantivo, não é? Sim, só que sintaticamente ele tem essa função de vir junto para determinar a prova. Não foi uma prova qualquer, tá bom? É um adjunto adnominal, portanto, toda classe gramatical cuja função é a de acompanhar um nome, seja numeral, pronome, adjetivo ou artigo, eu vou chamar de adjunto adnominal. O artigo é um determinante que funciona como adjunto adnominal no texto, tá bom?
E eu vou ter aqui só para você ver o artigo. Aí eu posso entrar mais, mas isso vai ficar para uma outra aula, porque esse assunto se complementa numa aula futura. Hoje você soube o que é frase, oração e período, e com certeza os diferencia dentro de um contexto oracional. Compliquei?